Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Hoje eu quero falar com você sobre a vergonha de Deus no homem. Esse é o texto do livro do princípio, do Gênesis. E é algo que cria essa discussão. Nós estamos no ano 2020, e uma coisa que eu quero garantir a vocês, que a Bíblia já não é mais para muitas pessoas algo absoluto. A pós-modernidade relativizou tudo que é sagrado para que as consciências pudessem ser adequadas às verdades delas. Mas eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e que ela é a nossa instrução de vida, é a nossa instrução para caminhar até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então tome isso como a palavra de Deus para a sua vida nesta manhã. Tinha uma árvore do conhecimento no meio do jardim. Deus falou: não começa aí, você pode fazer de tudo. Muitos perguntam: por que Deus fez essa brincadeira com eles, né? Por que colocar isso lá? Tudo. Deus sempre quer nos dar limites. O limite nos ajuda no servir, nos prostrar. Não toque nessa árvore do conhecimento, porque eles queriam conhecimento como Deus. Só que conhecimento de Deus, ter um conhecimento de Deus, o homem não aguenta. O homem não aguenta ter esse conhecimento, mas eles, na conversa da serpente, deixa eu falar uma coisa para você, queridos. O diabo continua sendo diabo desde do Gênesis, desde sempre. Os argumentos que ele usa conosco, no nosso coração, para nos convencer de errar, são muito bons. Ele usa nossas fraquezas para nos levar ao erro. Quantas vezes, quando eu estava na minha depressão profunda, sofri com depressão muito tempo, ouvi a voz: ninguém te vê, Deus te largou, acaba com sua vida, não adianta, você tenta, não consegue. E aquilo vai meio que fazendo sentido, e você vai desistindo da vida. Aquele argumento da sua cabeça, ele vai de um jeito ou de outro convencendo você a você se afastar. A pandemia mostrou que nós não precisamos mais da igreja. A pandemia mostrou que podemos adorar em casa, e que começa a fazer sentido, porque você ora em casa, você ouve a mensagem em casa, você quer cantar de casa, e esquece que existe uma ordenança bíblica para a comunhão dos santos. E os argumentos sutis
vão entrando na nossa mente e nós vamos sendo convencidos, assim como Eva, assim como Adão. E nós estamos diante disso todos os dias. Cuidado com as vozes, os bons argumentos que justificam. Eu garanto para você, nada justifica o pecado. Nada. Por mais fraco que a gente esteja. E quando eles decidiram comer do fruto, muitos dizem que é a maçã, mas a teologia ensina que naquela época, naquele tempo, talvez não houvesse maçã naquela região. Então é um fruto, seja qual for. E devia ser um fruto muito bonito, porque é da árvore que não se podia tocar. É bom ter conhecimento, irmãos? Amém? É bom ter sabedoria? Mas cuidado, que às vezes a gente não sabe usar sabedoria. Deus chegou para Salomão e pediu, falou: me pede o que você quiser, Salomão. Aí Salomão, de forma inteligente, pediu: eu quero sabedoria. Deus deu sabedoria a Salomão. Mas Salomão, com toda a sabedoria, virou um rei idólatra. Sabedoria sem a direção de Deus pode se tornar uma loucura. E foi a loucura que eles cometeram. Antes do pecado, eles andavam nus e não perceberam que estavam nus. Era normal. Mas assim que perceberam, foram-lhe abertos os olhos. Eles comeram da árvore do conhecimento. Só que esse conhecimento, só quem consegue lidar com ele é o próprio Deus. Porque eles viram a sua pequenez. Tão desesperador que foram costurar roupas para si, para não se envergonhar. Qual é a vergonha da história, que a história trouxe para nós desse fato? Será que é a vergonha de que agora vão ver meu corpo, vão tirar sarro, ou fiquei feia, fiquei feio? O que se perdeu nesse momento, quando perceberam que estavam nus? Porque você pode se perguntar isso. Mas por que isso? Foram perceber isso? Que eles estavam nus. Todos os seres humanos foram criados com roupagens. Mamíferos com pelos, aves com penas, peixes com escamas, até os marinhos, os tubarões, eles não têm nenhuma cobertura, mas são de pele grossa, golfinhos, enfim. E o ser humano com uma pele sensível, diferente de toda a criação. Porque é estranho, vocês já perceberam que até a natureza humana tem dificuldade com isso? Vocês já viram os desenhos antigos? O Pato Donald, ele vinha coberto por cima e descoberto por baixo. Os desenhos da infância que tinham dificuldade, onde cobrimos? A decência humana voltada para o corpo. Por isso que lá em Romanos 12 diz que o nosso corpo deve ser sacrifício santo e agradável a Deus. Mas de que forma? Então o homem nasceu desprotegido, menos privilegiado do que todos os outros seres humanos, na pele fraca. E quando perceberam o pecado, o que eu faço? Tem um texto. O que o homem perdeu, presta atenção nisso aqui que pode ajudar você. O que de fato Adão e Eva perderam quando descobriram-se nus? Ele perdeu a glória. No Salmo 8, 4 até 8 diz assim: que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites?
Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos teus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo passa pelas veredas dos mares. O Senhor coroou a criação com a glória. Mas eu quero falar que glória que é essa. Porque às vezes nós confundimos com glória com uma luz brilhante, uma glória. A glória é a essência de Deus. A glória é algo ímpar em toda a criação, que nos distingue de todos os outros seres. A glória do ser criado. O homem foi coroado com essa glória. No hebraico, coroado é atar. Foi atado a essa glória. Foi cercado por essa glória. Foi feito distinto. A palavra santo em hebraico, kadosh, santificado, kadashot, ela significa ímpar, distinto. A glória que o homem perdeu foi essa distinção de santidade que fazia dele algo parecido com Deus na sua essência. E quando o pecado ocorreu, eles perceberam que já não eram mais da mesma natureza de Deus, porque neles havia o erro, havia o pecado. E a nudez significa que eu já não sou mais o que devia ser. E na tentativa de se reconstruir, eles pegaram folhas de figueira e tentaram ser o que deveriam ser, mas o pecado não deixou. O homem, quando peca, perde essa glória, essa distinção. Nós somos criados segundo a sua glória, para nos parecermos com Ele. E perdemos a nossa identidade quando decidimos pecar. O pecado, vocês que gostam de ouvir mensagens na internet, também gosto, tem alguns pregadores que eu gosto, mas você percebe que a palavra arrependimento e pecado não estão mais nos púlpitos? Está a sua vitória, como ser uma pessoa mais próspera, como ser feliz. A proposta do Evangelho nunca é seja feliz, mas seja pleno. Porque a vida é cheia de choros, de tristeza, de angústias. Mas é por isso que a intenção do Senhor em vir cobrir a nossa nudez é restaurar a nossa essência e conexão com Deus. Adão estragou, ele estava tão bom, a posição firme que estava com Deus. E quando desobedeceram, caíram no pecado com força. Sabe quando alguém é demitido por justa causa, perde todos os direitos legais que tinha, todos os benefícios? Poxa, estava tão bem, mas fez uma besteira que não podia ser feita e perdeu os seus benefícios. Assim foi o homem, perdendo seus benefícios de estar puros, limpos e desfrutando de Deus. Vivemos um tempo que o homem, o ser humano, encontra no prazer os seus atalhos, porque a vida é tão vazia, é tão cheia de falta de sentido. Então ela usa até a religião, a igreja, mas está distante de Deus. Nada preenche os vazios, nada alegra, os alvos já não atingidos não satisfazem. Vem buscar a glória de Deus, acha que as músicas bem tocadas ou falar em línguas, isso já basta. Não. Enquanto não entendermos que o pecado nos distancia
da glória de Deus. E essa glória não é um acontecimento pirotécnico. Essa glória é o resplandecer da essência de Deus, da satisfação de Deus. Sabe quando você vai fazer uma refeição, você fala, estou satisfeito. Você não come nem a mais nem a menos, está satisfeito. Eu afirmo para você que a presença de Deus nos torna satisfeitos em quaisquer circunstâncias, sejam boas, sejam ruins. Mas o pecado, ele aguça a dor ainda mais. O pecado aguça a solidão, aguça os erros que cometemos, porque não estamos plenos e satisfeitos. A presença de Deus satisfaz o homem essencialmente. Eles olharam para o outro, estamos em pecado. Eu sou um lutador contra o pecado. O pecado, ele vem com força para... E nós vivemos num relativismo. Eu quero falar muito sobre relativismo, muito, porque temos que combater o relativismo no cristianismo, porque a gente vê tanta coisa. Hoje o namorado pode namorar de qualquer jeito, pode transar, já consegue lidar com a consciência e faz o que quer. Homem casado já arranja amante. Eu posso, vou na igreja, eu sinto alguma coisa na igreja, sinto a presença de Deus na igreja, então tá bom, já senti, então Deus está aprovando. O que você sente não significa que Deus está aprovando a tua vida. Deus quer restaurar a imagem dele em nós. Deus quer restaurar a imagem dele na sua vida. Ele não quer robôs, autômatos, olhando para cá, olhando para lá. Servir a Deus é uma novidade de vida que a gente vai descobrindo aos poucos, quando entendemos que Deus não pode ser a projeção dos nossos desejos. Deus não é a projeção do que eu quero ou do que eu acho correto. Deus está acima de tudo. Deus é supremo em sua glória e soberania. E se eu me render a isso, eu terei contentamento. E não importa se eu estou convivendo com coisas que não me alegram, não me satisfazem. Eu garanto, faça um pacto com Deus, você mesmo. Eu vou ser satisfeito em qualquer situação, porque Deus vai me preencher. Paulo fala em Romanos capítulo 3, que nós somos destituídos. O homem pecou e destituído foi da glória de Deus, foi descoroado, foi despido, porque o pecado trouxe a consciência da nudez, que os levou a ter medo de Deus. Quantas pessoas não vêm para a igreja, não vêm para a oração, porque estão com medo de Deus? Pavor só da ideia de me encontrar com Deus, porque eu tenho feito coisas erradas, eu nem vou, vai que acontece alguma coisa. Deus não vai expor seu filho à vergonha. Se você tem medo, isso não é obra de Deus, é obra do diabo. Não tenha medo, se entregue, porque Deus vai restaurar o seu interior e te dar coragem e atrevimento para chegar na presença dele. Tem um livro, eu estava pensando nesse livro essa semana, não sei se eu tenho ele ainda, eu li há mais de 20 anos, chama Atrevi-me Chamar-lhe Pai. Alguém leu esse livro? É uma muçulmana que Jesus apareceu para essa muçulmana. Eu não me lembro, porque faz muito tempo que eu li, mas eu sei que ela se atreveu. Imagina uma muçulmana querendo servir a Jesus. Ela se atreveu, porque o muçulmano não vê Deus como pai. Chamar Deus de pai é enfraquecer, porque pai é algo humano. Ela colocou a sua vida, ela poderia morrer, mas ela serviu a Jesus sem medo das consequências. Eu quero te convocar essa manhã, você que está em casa, se atreva a ter Deus como pai. Se atreva a ter Deus como pai e obedeça para que Ele restaure tudo de novo na sua vida. Ele vai resetar a forma original, vai vir de novo, porque o Senhor faz novas todas as coisas. Vocês entenderam por que eles perceberam que estavam nus? Porque a glória
não estava mais neles. Eles perceberam que era muito diferente daquele com que eles falavam na virada da noite, na virada do dia. Eles começaram a se esconder. Antes Adão e Eva tinham prazer na virada do dia de conversar com Deus, de estar com Ele. Depois que perceberam, opa, Adão, cadê você? E ele não queria responder porque eles viram que alguma coisa estava errada. A gente foge de Deus, foge da igreja, foge de coisas espirituais, foge da oração. Quando percebemos, achamos que estamos devendo. Eu não vou porque faz tempo que não faço isso. Olha, a gente é fraco, mas deixe Deus estender a mão, porque Ele está contigo todos os dias. Não desista, firme-se nele, porque Ele restaurará tudo na sua vida. Perdemos a glória. Adão viu e entendeu: perdi a glória. Não tenho mais a mesma essência de Deus. O pecado tira isso, essa nudez. E quando vivemos no pecado, somos uma vergonha para Deus. Você pode ser um orgulho para sua mulher, pode ser um orgulho para os seus filhos, pode ser orgulho no seu trabalho, mas se vive em pecado, é uma vergonha para Deus. Pode ser o melhor no que você faz. Eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, os que tocam, os que participam, Deus quer ver a intenção do teu coração, muito mais do que o resultado do teu trabalho. A intenção do coração é a verdadeira adoração. Não há beleza como eu exponho isso, mas por que faço isso? Teve um cordeiro que teve que ser sacrificado para cobrir a nossa nudez. Eu quero falar que você preste atenção numa coisa. Uma das maiores tentações que nós vivemos e temos que observar é a rotina, principalmente no que tange a vida espiritual. Eu venho para o culto, que se torna uma rotina. Irmãos, o diabo, nosso adversário, ele muda as estratégias de tempos em tempos. Há 2000 anos atrás, ele matava os crentes no Coliseu, queimava, colocava entre os leões para serem mortos pelos leões. Isso acontece, perseguição ainda em alguns países perseguidos, mas não é mais assim como era antes. Ele matava 10 crentes, irmão. Deus levantava mais 100. Ele matava 100, vinha mais 1000. Ele percebeu, não adianta matar, não adianta acabar com esse povo. Ele criou uma estratégia no século III, Constantino. Uma igreja que era perseguida, maltratada, de uma hora para outra, teve os tapetes vermelhos estendidos como religião oficial do império. Eles pararam de ser perseguidos e o mundanismo, o paganismo começou a misturar com a igreja desde o século III. E quando os movimentos protestantes começaram a se espalhar pelo mundo, combatendo o mal, outros ataques de Satanás. E hoje, 2020, vivemos o ataque da indiferença. Indiferença é o ser morno, como dizem em Apocalipse: eu vou te vomitar da minha boca. Para mim tá bom, para mim não dá, não me afeta. Porque antes as pessoas serviam a Deus: eu vou servir a Deus porque eu quero ir bem no emprego, eu vou servir a Deus porque eu quero namorar, porque eu quero casar, eu vou servir a Deus porque eu quero que as coisas dêem certo. Aí ela não serve a Deus como antes e as coisas continuam dando certo. Ela pensa: não preciso tanto assim, está dando certo, está tudo bom. O diabo não quer que você seja miserável financeiramente. Ele não quer que você tenha doença. Ele quer que você não ligue para o senhorio de Cristo na sua vida. Estratégia de guerra. Ele está bem, mas não está sendo submisso ao Senhor. Porque nós temos que ter Jesus com 2 princípios: como Salvador e como Senhor. Como Salvador e como
Senhor é aquele que tem o controle. A pergunta que eu te faço: Deus tem o controle da sua vida, da sua intenção, dos seus planos, do seu futuro, do que você olha para frente? Ou você só o busca para corroborar, ou você só o busca para ajudar nos planos que você elaborou para a sua vida? Nada melhor é do que ter a nossa vida, nosso destino, todo o nosso ser guiado pelo Senhor, porque Deus não quer a gente com bonequinhos. Ele não precisa ser adorado porque Ele é alguém que tem carências, porque Ele quer que façamos a sua vontade, porque ela é boa, porque ela é perfeita e porque ela é agradável para nós. Amém, irmãos? Hebreus 9. Quem tem a Bíblia, se puder abrir aí em Hebreus 9, eu gostaria que você lesse comigo. Deixa eu falar uma coisa enquanto você abre, irmãos. Uma coisa que eu errei. Eu parei de ler a Bíblia. Eu sou teólogo. Estudei 5 anos de teologia. Fiquei longe de Marília estudando. Dou aula. Chegou um ponto que eu só li a Bíblia para pregar. E isso aqui, que é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo, eu percebi que todas as coisas tinham mais primazia, prioridade na minha vida do que a Bíblia. Eu percebi meu distanciamento de Deus. A pior coisa que existe é você estar distante achando que está perto. Hoje eu tenho um celular, minha esposa também tem. Nós temos um aplicativo da Bíblia, chama YouVersion. Você põe lá, ele sempre te avisa da leitura. Aí se você desprezar o aviso, é porque você é mal acabado mesmo. Ler a Bíblia não só porque tem que ler, porque aqui tem vida, tem direção. Esse não é um livro só de letras, tem um Espírito que vivifica a nossa alma. Por favor, igreja, leia a Bíblia. É momento onde o próprio Deus vai administrar o seu coração. Volte a orar. Você está orando. Eu sempre fui contra, vou orar 2 horas aqui, vou pôr o relógio. Aí você vai e começa a orar. Não, vai ver, deu 5 minutos. Fala. Deu 7 minutos. Ixi, não vai dar 2 horas hoje. Irmão, vai no seu quarto, só ora. A hora que você perceber, você passou o tempo, foi visitado por Deus, foi ministrado. Não coloque o tempo, o cronos para impedir. Ora, que melhora. Priorize esse momento, fecha a porta do seu quarto, ajoelha. Sabe por que o John Stott fala a questão de ajoelhar-se diante de Deus? Por quê? Você que tem condições físicas, porque quando você está de joelho, você sabe o que você está fazendo ali. Você dá uma cochilada, eu estou de joelho, eu estou aqui para orar. Você impõe uma condição ao corpo. Assim como você faz exercício porque você quer diminuir, quer ficar magrinho, nós temos algumas disciplinas espirituais. Ore a Deus. Hebreus 9, 15 a 17 diz assim: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Nós temos um novo testamento da aliança porque alguém morreu para você ter restaurado a glória de Deus na sua vida. Como está o corpo, a nudez da nossa existência no dia de hoje? Principalmente para você que está em Cristo Jesus. O maior perigo da indiferença espiritual é achar que está perto, mas está longe. Praticar uma espiritualidade longe daquilo que te fortalece. Como eu cubro essa vergonha? Como eu faço para restaurar a glória perdida no Éden?
Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não vivo eu não falo aqui da vida biológica, o coração batendo, o sangue indo pelas veias, mas a vida existencial, os porquês, os praquês, os desejos. Não sou eu que vou estar à frente, que vou reger a vida. Não sou eu que estou segurando o volante da minha vida, porque agora quem vive nesse processo é Jesus Cristo. E que eu quero falar hoje aqui, e que a partir do domingo que vem vai dar uma série de palavras sobre isso, que serão as manhãs de santidade. Porque, deixa eu falar uma coisa séria para vocês, queridos. O diabo joga na nossa mente, eu falo de experiência própria, a imagem mental de santidade como uma coisa do que você tem que vestir, que você não pode assistir. Então ela te coloca um monte de coisa na cabeça. Não santifique, porque é uma porcaria. Você tem que fazer isso, não pode fazer aquilo. A santificação é atacada na nossa mente. A santidade de Deus em nós é que nos dá a condição de viver sem vergonha da nossa nudez, porque fomos cobertos. A santidade de Deus em nós é que nos dá a condição de resistir a essa inclinação que temos de errar, de pecar, de comer o fruto de novo. Nós somos inclinados o tempo todo a fazermos o que é errado, mas eu te garanto que com o Espírito que habita em nós, que vive em nós, nós conseguimos resistir, porque o que habita em nós é maior do que está fora. Quando celebramos a ceia, temos que ter a certeza que estamos invocando a santidade de Deus em nós. Só assim de fato podemos perceber Jesus, estar em Jesus. Santidade pelo sacrifício do Cordeiro. Santidade 2020 está fora de moda? A Bíblia está fora de moda, irmãos? A Bíblia está fora de moda? E ela diz que sem santidade ninguém verá. O que é ver a Deus? Nos dois aspectos, escatológicos e presente. Não vai ver Deus no arrebatamento, e não vai ver Deus aqui. Não estou falando ver Deus a face, mas os seus feitos, a sua presença. Nós não conseguimos perceber Deus, e somos pessoas introspectivas, somos pessoas pessimistas, porque Deus não está nada, tudo está ruim. Nós começamos a ver tudo escuro, tudo tenebroso. Não conseguimos perceber Deus porque estamos distante da santidade dele. Mas quando eu estou debaixo desse sangue, quando estou fluindo em sua presença, eu consigo ver Deus nos detalhes da minha vida, e sei que ele está comigo em todo o tempo. Se você não consegue ver Deus e Deus não está fazendo nada, Deus é porque você está distante dele, porque Deus não abandona os seus. A roupa que nos deixa dignos é o sacrifício do Cordeiro. Seu sangue nos lava, nos purifica. A purificação tem tudo a ver com a intenção. Quando lava, tira a sujeira de fora. Quando purifica, transforma a intenção de dentro. Irmãos, a intenção, por que eu faço as coisas, é o que Deus olha. Porque quando a mulher samaritana pergunta: onde é que está a adoração? Em qual monte que está a adoração? Ele fala que não procura adoração, ele procura adoradores. E a adoração não é música. Adoração é intenção, o servir. Deus se sente adorado. Você quer adorar Deus? Quem quer adorar Deus aqui? Quem quer adorar Deus? Quer ver se adorar Deus? Diga não para o pecado. Diga não para os atalhos. Diga não para aquilo que queira te tirar da essência do Evangelho. Deus se alegra quando Ele olha para nós e fala: filho, você está fazendo com a alma para mim. Não sei cantar uma nota. E Ele olha para a gente e fala: estou me alegrando com você. Eu já tive essa experiência muito particular
de sentir que Deus estava se agradando de mim. E não porque eu sou bom ou porque você é bom, porque o Espírito Santo dele operou em nós o desejo e o querer. E quando você obedece o desejo que ele põe no seu coração, você sempre faz aquilo que ele gosta. Aqueles que são vestidos pelo sangue do Cordeiro provocam um sorriso no rosto de Deus. Deus não é um ser que fica lá, cara de bravo, barbudo. Ele é pessoal. Ele se alegra com a nossa vitória, chora com nossas dores, mas em todo tempo de sofrimento, Deus está trabalhando. Deus quer restaurar a intimidade sua com Ele. Esse sentimento de prazer, de satisfação, você nunca vai ter fora dessa intimidade. Os prazeres que o corpo nos proporciona fora da intimidade com Deus são prazeres pequenos, ínfimos, que depois nos trazem buracos profundos de arrependimento ou de peso em consciência. O Deus que se tornou Pai pelo sacrifício do Filho. Pai. Deus é Pai, porque Jesus morreu por você. Você se alegra com isso? Você se alegra com isso? Deus é teu Pai, porque o Filho dele morreu por você. Ele lhes deu o poder de ser chamados filhos de Deus. Aplauda o Senhor por isso, porque isso é glorioso. O sangue de Jesus nos veste da nossa vergonha, para que possamos emergir em santidade. A santidade é um processo de anulação do ego, é um processo de anulação de nós mesmos. Quando menos o meu eu está no comando, mais Jesus vai tomando conta, mais a minha caminhada vale a pena, porque ela independe de circunstâncias, de aprovação dos outros. Ela vai me satisfazendo, porque Deus é o Senhor da minha essência, e caminhando com Ele em todo o tempo, os prazeres indescritíveis da sua presença me estimulam a chegar. Porque o próprio livro a carta aos Hebreus diz que Jesus enfrentou a cruz pela alegria que lhe foi proposta. Uma alegria proposta. Qual a alegria de Jesus em morrer? De vencer o mal e nos ter com Ele. Servir a Deus tem uma proposta de alegria. A alegria de servir. A Bíblia não fala em felicidade, mas fala de alegria, porque o Espírito do Senhor nos alegra. Quer vestir a roupa? Quer vestir a roupa? Só tem uma maneira de vestir essa roupa: arrependimento. Arrependimento genuíno. Não é peso na consciência. Eu errei. Se eu não falar. Arrependimento seu com Deus. Entristeci o coração de Deus. Porque tem pessoas que pedem perdão por medo da consequência. Se eu não consertar, vai que eu perco o emprego. Se eu não me consertar com Deus, vai que eu não ganho aquilo que eu estou buscando. Esquece de consequência. Eu me arrependo, Senhor, porque eu quero estar vestido da Tua glória. O ser humano vestido da glória de Deus pelo sangue de Jesus. Aquilo que Adão perdeu no Éden, Jesus reconquistou na cruz, para que eu e você possamos desfrutar da sua glória. Se arrependa de verdade. Arrependimento por aquilo que você devia ser e não é. O pecado não deixou você ser, não deixa você ser. Chega de ter vergonha, chega de ser vergonha. Seja a alegria de Deus, tendo Jesus como reflexo na sua vida. Hoje é dia, eu repito Gálatas para vocês: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
a vida de Cristo na nossa vida, a obra redentora de Deus. Eu queria que você pensasse só no momento, em todo o trabalho, toda a trajetória de Deus para enviar seu filho, para mandar o filho dele, o processo de sofrimento, de dor, para que você estivesse aqui hoje. Eu tenho certeza que depois que Adão cometeu o erro, foi expulso do paraíso, ele se arrependeu, teve saudade de tudo aquilo que tinha com Deus, de falar com Ele na viração do dia. Mas eu quero encerrar com um texto aqui de Romanos 7:14, eu vou ler para vocês. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, o que não quero, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Quer dizer, a lei pode me punir. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem algum. E com efeito, querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado nos persegue. Paulo disse isso numa inspiração maravilhosa de Deus. Eu não faço o que quero, faço o que não quero, faço o que aborreço. Então a lei vem sobre mim. Quantos de nós fazemos o que não queremos, praticamos o que não queremos? Porque o Espírito que habita em nós, ele, olha, vou falar uma coisa para você. Espírito de Deus não acusa. O Espírito Santo convence. Quem tem peso da consciência está sofrendo a acusação do diabo. Quem se arrepende foi convencido pelo Espírito. Peso de consciência são joguetes na sua mente que o diabo joga e constrói, e você fica com peso na consciência, se sente mal, mas até consegue burlar. Mas aqueles que são convencidos pelo Espírito do seu pecado conseguem novamente ter a glória de Deus em suas vidas. Mas Paulo nos deu uma resposta no capítulo 8, logo na sequência. E eu vou encerrar com esse texto. Foi entendido aqui. Vocês entenderam porque Adão e Eva se sentiram nus, amém? Perderam a sua glória. Vocês entenderam que o pecado é um agente que nos faz, ele nos convence, o inimigo vem convencendo todo o tempo, que fazemos o que não queremos. Mas Paulo nos enche de esperança para vocês que entendem e querem o sacrifício da cruz. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então se renda a Jesus Cristo, para que Ele te liberte de verdade, que você tenha certeza que a sua vergonha foi coberta, que você tenha a verdadeira liberdade, sabe de onde veio e sabe para onde vai, ver de onde saiu e saber onde vai chegar. Faça uma aliança com o Senhor Jesus. Novamente, eu sou crente, mas eu sei que não estou como devia estar. Esse é o momento de você se voltar para a sintonia, Wi-Fi de Deus.